Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos dissecar o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Vamos analisar capítulo por capítulo, página por página, sem deixar nenhuma dúvida. Vamos debater e falar sobre cada tópico, cada tema e cada ideia desse livro. A ideia é entender melhor essa coisa de aceitar o lado não tão bonito da vida e focar energia no que importa de verdade. E para começar, tem a história do Charles Bukowski, que é bem peculiar, né? Um cara que viveu à margem, problema com álcool, jogo, foi rejeitado por editoras anos a fio. E aí, de repente, vira um escritor cult. E o epitáfio dele: nem tente. Curioso, no mínimo. Nossa, sim. É um ponto de partida excelente, porque, bom, quebra totalmente aquela ideia de nunca desista, né? O sucesso do Bukowski parece não ter vindo apesar dos fracassos, mas talvez justamente por ele aceitar esses fracassos, ele parecia, assim, ok com a própria identidade de perdedor, sem ficar tentando parecer outra coisa. Esse nem tente soa quase como um basta para essa pressão de ter que ser algo que não se é, uma autenticidade meio crua, bem diferente do discurso atual. Totalmente. Isso já puxa o gancho para a crítica que o livro faz, àquela cultura da positividade forçada, sabe? Parece que a gente vive numa corrida para ser sempre mais. Mais feliz, mais rico, mais bonito, mais tudo. E aí, muito conselho de autoajuda acaba focando no que está faltando. O que, ironicamente, pode deixar a pessoa pior, mais insegura. Tipo, precisar se convencer que é feliz ou bonito porque, no fundo, não se sente assim, né? Exato, é uma armadilha. Essa fixação toda no positivo só serve para lembrar a gente do que a gente acha que não é ou não tem. Quem está genuinamente bem, feliz, não precisa ficar repetindo isso para si mesmo o tempo todo, né? E isso está muito ligado à lógica do consumo, que vive criando necessidades. Precisa de mais isso, mais aquilo, isso afeta a saúde mental. O segredo, no segundo Manson, não é ter mais coisas ou mais experiências positivas, é se importar com menos coisas, mas com as coisas certas, as que são de verdade para você. E essa pressão toda para estar sempre bem pode levar para o tal círculo vicioso infernal que ele descreve. Aquela coisa de ficar ansioso por estar ansioso. Ou, tipo, irritado porque ficou irritado com algo bobo. Culpado por sentir culpa. Isso. É um looping meio maluco. E imagino que rede social, com todo mundo mostrando a vida perfeita, só piore isso, né? Com certeza. Esse ciclo começa quando a gente se trata sentimentos normais, tipo ansiedade, medo, culpa, raiva, como se fossem problemas que precisam ser eliminados a todo custo. A sociedade meio que diz: opa, sentir-se mal é errado. Aí a gente se sente mal por se sentir mal. Entende? Vira uma bola de neve. A forma de quebrar isso é aceitar. É olhar para o sentimento e dizer: ok, estou ansiosa hoje. E daí? É isso, ligar o foda-se para o próprio mal-estar. Aceitar o desconforto para ele não se multiplicar. Faz todo sentido. É aceitar que faz parte. E aí entra a lei do esforço invertido, que ele até cita o Alan Watts, né? A ideia de que quanto mais você corre atrás de uma experiência positiva, tipo felicidade, mais ela parece escapar. Exato. Porque a própria busca reforça que você não tem aquilo. E o contrário também. Aceitar uma experiência negativa pode acabar sendo positivo. Lembro de algo do Camus nessa linha, que buscar a felicidade impede de vivê-la. É esse paradoxo mesmo. A lei sugere que abraçar o negativo, o desconforto, pode gerar um resultado positivo lá na frente. Pensa, tipo, o esforço e a dor na academia trazem saúde. Os erros que a gente comete no trabalho ensinam competência. Lidar uma insegurança de frente pode, aos poucos, construir confiança. Ter aquela conversa difícil, mas honesta, pode gerar mais respeito, mais intimidade. O sofrimento faz parte. Tentar evitar a qualquer custo não funciona e, pior, deixa a gente mais focado nele. Ok. Então é crucial entender que esse ligar o foda-se não é indiferença total. Não é sair por aí sem se importar com nada nem ninguém. De jeito nenhum. O livro fala que é uma arte sutil. É escolher com o que se importar. Tem uma baita diferença entre ficar maluco por causa do troco que veio em moeda ou porque a série favorita foi cancelada. Sim. E se importar de verdade com, sei lá, uma dívida grande, a saúde de um familiar, um projeto importante. Precisamente.
é sobre saber onde colocar a sua energia, que é limitada. A gente não consegue se importar profundamente com tudo. A tal arte está em escolher o que realmente merece essa nossa energia, baseado nos nossos valores, sabe? E aceitar que sim, vão ter desafios, vai ter dor no caminho. Faz parte do crescimento. Não é fugir dos problemas, é escolher quais problemas valem a pena e encarar. É meio que retomar o controle aceitando a realidade como ela é. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, o importante é aceitar que dificuldades vêm, desconfiar dessa pressão maluca por positividade o tempo todo e entender que tentar fugir do negativo pode ser pior pela tal lei do esforço invertido e, principalmente, escolher bem onde a gente vai gastar nossa limitada energia emocional. Exatamente. É um redirecionamento consciente do foco. E para pensar depois, fica a provocação, se aceitar o negativo pode, paradoxalmente, ser algo positivo. Qual será a dificuldade ou sentimento incômodo que está aí na vida agora, que talvez pudesse ser olhado de um jeito diferente? Que chance de aprender ou de ficar mais forte poderia surgir se a gente encarasse isso de frente, em vez de só tentar evitar? Entendi. E isso já puxa a primeira sutileza que o Manson aponta. A questão não é ser tipo invulnerável, mas sim ficar confortável sendo vulnerável. Aqui a coisa fica bem interessante. Ele conta aquele caso pessoal, né? Quando ele decidiu processar um amigo da mãe. Ele se importou, claro, e muito, mas ele ligou foda-se para os problemas que isso ia causar, para a opinião alheia, para o desconforto todo, porque fazer o que ele achava certo era mais importante. Isso. E essa ideia se traduz numa escolha mesmo, uma escolha consciente de prioridades. Não é que você não sente medo ou não liga para o resultado, mas é colocar seus valores, seus objetivos acima desse medo de falhar ou do que os outros vão dizer. É tipo direcionar o foda-se para o ruído, sabe? Para aquela expectativa dos outros que não te serve. E aí você guarda a sua energia para o que realmente importa na sua vida. Família, amigos, metas. Exato. Relacionamentos que valem a pena, suas metas, seus princípios. Faz total sentido. E a segunda sutileza parece que complementa isso, né? Para conseguir ignorar essas adversidades, esse ruído todo, você precisa ter algo maior, algo mais importante para se importar. Aquele exemplo da senhora no supermercado brigando por centavos, gastando uma energia enorme naquilo. Ilustra bem isso. Parece que por não ter talvez uma causa maior, um problema mais relevante na vida, a mente dela foca naquele conflito pequeno. Se a gente conecta isso com um quadro maior, dá para ver uma coisa bem humana, né? Quando faltam desafios reais ou um propósito mais forte, a gente tende a inventar ou aumentar problemas menores. É como se a mente precisasse de algo para se ocupar. Precisa de um problema para resolver. Isso. Então, encontrar esse algo maior, esse propósito, não é só uma coisa filosófica, é quase uma necessidade prática. Para a gente não desperdiçar nossa energia com coisa boba. Esse propósito maior vira a âncora, né? Que permite a gente aguentar aquela vulnerabilidade da primeira sutileza. E aí chega a terceira sutileza. A vida é escolher o tempo todo com o que a gente se importa. E a maturidade seria, então, a capacidade de refinar essas escolhas. Quando a gente é mais novo, talvez a gente se importe com quase tudo, né? Sim. Com o tempo a gente aprende, ou deveria aprender, a ser mais seletivo. E essa seletividade vem junto com a identidade ficando mais sólida e, o que é crucial, com a gente aceitando nossas limitações. E a natureza da vida, né? Aceitar que a gente não é incrível em tudo, que nem todo sonho vai rolar, que a vida tem dor. Isso, de um jeito meio doido, traz liberdade. Parece contraditório, mas... Permite simplificar, focar no que é realmente essencial. Talvez uns poucos relacionamentos-chave, uns valores centrais. Isso até desafia aquela ideia comum de que amadurecer é ir acumulando mais e mais preocupações, né? Parece que é mais sobre filtrar, destilar. Então, tá. O que tudo isso significa no final? Qual é o propósito dessa filosofia toda? Pelo que a gente está vendo, parece ser tipo uma ferramenta para a gente reajustar nossas expectativas sobre a vida. Aceitar que problemas, sofrimento, isso não é exceção. É parte normal da experiência humana. O autor chama de algo tipo uma iluminação prática. Não é buscar aquele estado zen, sabe? De felicidade o tempo todo. Mas é desenvolver um certo conforto
com a ideia de que o sofrimento faz parte, é inevitável. E essa aceitação, por sua vez, ela constrói resiliência. O foco muda. Em vez de tentar eliminar a dor de qualquer jeito, a gente aprende a lidar com ela de um jeito mais construtivo. Talvez até usar essa dor como ferramenta para crescer, para ter clareza do que a gente valoriza de verdade. Entendi. É menos sobre ver o lado bom e mais sobre aceitar que tem tempestade mesmo. Exatamente. Aceitar a tempestade como parte do clima. Ligar o foda-se na visão do Manson tem menos a ver com a indiferença e mais com a escolha. Uma escolha consciente, madura, de onde a gente investe nossa energia emocional. É focar em valores que são nossos de verdade e aceitar as dificuldades da vida como parte do pacote. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Quase um desafio prático que sai dessa conversa toda. Pensando nessa estrutura de escolha consciente, qual preocupação pequena do dia a dia, daquelas que talvez nem importem tanto a longo prazo, qual delas cada um de nós poderia escolher ativamente ignorar hoje? Justamente para liberar espaço, sabe? Espaço mental, emocional, para algo que realmente importe mais. A ideia aqui é tentar entender uma visão talvez um pouco diferente do que a gente costuma pensar sobre ser feliz. Porque a provocação principal que o material traz é mais ou menos assim. E se felicidade não for aquele lugar onde a gente chega, sabe? Depois de conseguir um monte de coisa. Mas sim, é um processo. Algo ligado a como a gente lida com os problemas. Que bom, sempre existem, né? Vamos dar uma olhada nisso. Para começar, o material lembra aquela história do Siddhartha, que depois virou o Buda. Ele vivia super protegido, né? Longe de qualquer coisa ruim. Mas aí ele descobre a doença, a velhice, a morte e vai para o outro extremo. Tenta privação total para achar alguma resposta. E a conclusão dele, pelo que o texto conta, é que nenhum dos dois caminhos resolve. Nem a riqueza isolada, nem a miséria total. Exatamente. E essa história antiga, ela casa perfeitamente com a ideia central do livro, né? Que o sofrimento faz parte. Não tem como escapar. Ricos sofrem, pobres sofrem, quem tem família sofre com os problemas dela, quem não tem sofre por não ter. A questão, então, não é tentar eliminar o sofrimento. Isso seria, assim, impossível. O ponto é mais aceitar que ele existe, que faz parte da vida humana. Tentar fugir disso o tempo todo é uma luta que não dá para ganhar, sabe? Isso bate de frente com aquela ideia que muita gente tem, né? Quase uma fórmula. Se eu conseguir X e Y, aí sim vou ser feliz. O material argumenta que essa busca pela fórmula, ela mesma já é o problema. E aí entra aquela metáfora engraçada que o autor usa, o panda da desilusão. O que seria isso? Sim, o panda da desilusão. Ele não é para ser fofo, não. É tipo um super-herói meio torto que chega para te dar um choque de realidade. Ele traz aquelas verdades que a gente não quer ouvir, sabe? Tipo, reconhecer os próprios erros, aceitar que nem tudo vai sair como a gente quer, coisas que são desconfortáveis, mas, segundo o autor, são necessárias para a gente crescer e ter uma visão mais pé no chão da vida. Parece algo muito psicológico, mas o material também puxa um lado biológico para explicar essa insatisfação, né? Como é isso? Isso, e essa conexão é bem importante. A ideia apresentada é que a insatisfação, um certo nível de insegurança, não são defeitos, são, na verdade, ferramentas da evolução. Foi essa busca por mais, por resolver o que incomoda, que levou a gente a criar coisas, a sobreviver. A dor, por exemplo, tanto a física quanto a psicológica, ela funciona como um sistema de alerta, de feedback. Entendi. Tipo, a dor física te avisa para tirar a mão do fogo. Exato. E a dor psicológica, sei lá, a dor de uma perda, de uma crítica, ela também traz informação sobre o que é importante para a gente, sobre nossos limites, sobre o que a gente precisa mudar. E hoje em dia, com essa busca constante por conforto, por evitar qualquer tipo de dor, a gente pode acabar perdendo esse aprendizado, sabe? Se desconectando um pouco da realidade e dessas ferramentas que a gente tem para lidar com ela. A dor não é agradável, claro, mas ela tem sua função. Certo. Faz sentido. Então se a dor é inevitável e até útil, e buscar uma vida sem problemas é ilusão, qual é a proposta do material, então? Onde fica a felicidade nessa história toda? Bom, aí vem a tese principal. A felicidade não está na ausência de problemas. Ela está na ação de resolver problemas. Porque problemas sempre vão existir, eles só mudam, né?
O material até dá exemplos, tipo, o Warren Buffett com certeza tem problemas de dinheiro, mas são outros problemas, bem diferentes dos de um mendigo. Ou o exemplo da academia que você mencionou. Ir para a academia resolve o sedentarismo, mas cria outros problemas. Acordar cedo, sentir dor, arranjar tempo. Entendi. Quer dizer, a felicidade seria uma consequência dessa atividade constante, de estar engajado em lidar com os desafios. Não é um lugar para chegar e ficar parado, é mais um movimento. Precisamente. É um verbo, não um substantivo, como você disse. E o ponto crucial que o material bate bastante na tecla é encontrar problemas que você goste de ter. Problemas que você acha que valem a pena resolver. Não é gostar de sofrer, claro. É sentir que aquela luta específica faz sentido para você, está alinhada com seus valores. Isso se opõe àquelas posturas de Isso, ele critica duas posturas que seriam armadilhas. A negação, que é fingir que o problema não existe, e a vitimização, que é culpar os outros ou as circunstâncias e se sentir impotente. Essas duas coisas podem até dar um alívio na hora, né? Mas a longo prazo, segundo a análise, elas levam à infelicidade, porque você não está realmente lidando com a situação. E isso conversa também com uma crítica que ele faz a uma parte da autoajuda, aquela que foca só em pensamento positivo e em gerar euforia, mas sem mexer na raiz dos problemas. Funciona mais como uma negação sofisticada, sabe? E é legal porque foge muito daquela autoajuda mais tradicional, né? Que foca só no pense positivo. O Manson, ele tem uma pegada mais direta, às vezes até meio desconfortável, eu diria, sobre aceitar as partes difíceis da vida. E um ponto de partida que eu achei bem curioso é como ele enxerga os sentimentos. Ele não vê como se fossem ordem, sabe? Mas como sinais. Sinais biológicos mesmo. Tipo, a dor de uma queimadura te avisa do perigo físico, certo? Certo. Aí ele compara isso com a dor emocional, sei lá, a solidão. Poderia ser um sinal para você, tipo, repensar as suas conexões. Os sentimentos negativos seriam tipo um chamado para ação. E os positivos, uma recompensa por ter feito algo. Certo, digamos assim. Pois é. O que é fascinante nisso é como essa sinalização pode ser enganosa, né? Ele aponta duas armadilhas bem comuns. Ou a gente ignora esses sinais, tipo reprime a emoção e aí perde as chances de resolver o problema. Ou a gente se identifica demais com eles, se afoga na emoção e usa isso para justificar qualquer coisa. Quase como uma criança, sabe? Ou um cachorro, como ele brinca. A chave, então, seria aprender a questionar o próprio sentimento. Tipo, peraí, isso aqui é útil ou é só uma reação exagerada minha? Não é nem aceitar tudo, nem negar tudo. Entendi. E essa ideia de não aceitar tudo de cara me lembrou de outro ponto dele que é, nossa, bem forte, a tal da esteira hedonista. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Sim, esse conceito é muito bom. É aquela sensação de que a gente está sempre correndo atrás de algo, né? A casa maior, o emprego melhor, o relacionamento perfeito. A gente até consegue às vezes, mas aí pouco tempo depois parece que a gente volta para o mesmo nível de satisfação de antes e já precisa de um novo, próximo passo. Exato. Parece que essa ideia de felicidade como um ponto final, um destino, é meio que uma ilusão. Totalmente. E se a gente conectar isso com a visão geral do livro, faz todo sentido. Por quê? Porque a vida, segundo ele, é feita de resolver problemas. Eles sempre vão existir. O próprio Manson argumenta que aquilo que a gente mais deseja vai trazer, inevitavelmente, os seus próprios desafios. Não tem jeito. É verdade. Um casamento traz alegria, mas também traz briga, discussão. Um trabalho legal que você adora vai ter estresse e pressão. Não existe o bônus sem o ônus, sabe? O sacrifício está sempre ali, de alguma forma. Aceitar essa dualidade, essa coisa do bom e do ruim juntos, parece ser fundamental para a gente conseguir, talvez, descer dessa esteira. E como é que a gente faz isso na prática? Ele dá uma dica interessante: mudar a pergunta que a gente se faz. Em vez de perguntar o que eu quero da vida, que geralmente leva a respostas meio genéricas, tipo, felicidade, família, um bom emprego. Sim, todo mundo quer isso, né? Exato. Ele sugere perguntar qual dor você está disposto a suportar na sua vida, pelo que realmente vale a pena lutar. Essa pergunta é ótima porque ela meio que desmascara os desejos superficiais, né? Ele usa uns exemplos muito bons, tipo a pessoa que quer ser CEO, que é o status, o salário alto, mas não quer
As 60 horas de trabalho por semana, a burocracia, a pressão constante. Tá, sim. Ou querer o corpo sarado. Isso, que é o corpo definido, mas foge da dorzinha do treino todo dia, da dieta que é a mais restrita. Total. Ele até conta da experiência pessoal dele de querer ser um astro do rock. Ele amava a ideia do palco, dos aplausos. Quem não amaria, né? Pois é, mas ele detestava o processo. As horas e horas de prática, a logística chata, carregar equipamento, a incerteza se ia dar certo. O ponto dele é esse. O sucesso de verdade, a satisfação, não vem só de desejar o resultado final. Vem de encontrar algum sentido, até alegria no processo, na luta em si. Faz todo sentido. Quer dizer, não adianta só querer chegar no topo da montanha se você não está disposto a encarar a subida, né? Com o cansaço, as pedras no caminho. Exatamente. A escolha importante não é qual prazer a gente quer buscar, mas qual dor, qual dificuldade a gente está disposto a abraçar. E isso, olha, levanta uma questão bem importante sobre o que realmente realiza a gente, né? Será que é só o prazer rápido da conquista? Ou é aquele senso de propósito que a gente encontra quando supera um desafio que a gente escolheu enfrentar? Pela visão dele, parece que essa segunda opção é que leva a uma satisfação mais profunda, mais duradoura. Então, tá. Juntando tudo isso, o que fica? Qual a mensagem principal? Para mim, parece que buscar uma vida sem problemas é perda de tempo. É impossível. A satisfação de verdade não viria de evitar a dor a todo custo, mas sim de escolher de forma consciente quais problemas valem a pena ter, quais lutas valem a pena lutar. A qualidade da nossa vida, então, dependeria da qualidade dos problemas que a gente escolhe ter e resolver. É isso. Essa noção de que a gente está sempre escolhendo. O texto dá um exemplo bom, o da maratona. Se alguém é forçado a correr, é um sofrimento, né? Mas se a pessoa escolheu o desafio, a mesma dor física pode ser sentida como uma conquista. Pois é. A diferença não está na situação em si, mas na sensação de autonomia, de escolha. Se a gente sente que os problemas vêm de fora, impostos, a tendência é se sentir vítima. Agora, se a gente sente que escolheu aquilo, mesmo sendo difícil, aí vem um sentimento de poder, de estar no controle. É bem isso. E tem um exemplo histórico muito forte disso, que é o caso do William James. Ele vinha de uma família rica, mas mesmo assim, sabe, enfrentou doenças complicadas, fracassos, uma depressão profunda mesmo. Chegou a pensar em suicídio. Daí ele resolveu fazer uma aposta, assim, radical. Por um ano, ele ia viver como se fosse 100% responsável por tudo na vida dele. Tudo mesmo, incluindo as reações dele. Uau! E essa mudança de chave interna, sabe? Mesmo sem mudar os fatos externos, foi o que deu o empurrão para ele virar o pai da psicologia americana. A lição é potente, né? A gente não controla os fatos, mas a nossa interpretação deles. Bom, isso é responsabilidade nossa. Faz todo sentido. E essa ideia de responsabilidade é diferente de culpa, né? O texto bate bastante nessa tecla. Sim, crucial. Culpa, segundo o argumento, tem a ver com o passado, com erros que já aconteceram. Responsabilidade foca no agora, nas escolhas que a gente faz hoje. Isso. O exemplo do bebê na porta é ótimo para ilustrar. Não é nossa culpa ele estar ali, certo? Mas a partir do momento que a gente encontra, ele passa a ser nossa responsabilidade. Exato, você tem que fazer alguma coisa. A escolha do que fazer é nossa. E aí vem a virada interessante que o texto propõe. Assumir essa responsabilidade, mesmo que pareça pesado, é o que devolve o poder para a gente. É quase como inverter aquele ditado famoso, né? Com grandes responsabilidades vêm grandes poderes. É uma distinção que incomoda um pouco, né? Porque tira aquela nossa muleta de culpar o passado ou as circunstâncias pelo que a gente faz agora. E isso se conecta muito com como os nossos valores acabam moldando os nossos problemas. O texto cita o caso de um conhecido do autor que se sentia mal por ser baixo. Ah, lembro disso. Ele escolheu um valor, altura, que o fazia sofrer e sobre o qual ele não tinha controle algum. E mesmo em tragédias reais, tipo inegáveis, como sofrer um assalto ou a história da Malala Yousafzai, Sim, terrível. baleada pelo Talibã por defender a educação. Mesmo aí, a responsabilidade sobre como reagir, que significado dá para aquilo, ainda é individual. A Malala escolheu usar o trauma para piar a voz dela, né? É verdade. Isso me lembra a analogia do pôquer que o texto usa também. A vida dá as cartas,
Genética, família, sorte, azar. Enfim, Boa analogia. a gente não escolhe as cartas. Não tem culpa se elas são boas ou ruins. Mas a gente é totalmente responsável por como joga a mão que recebeu. É a nossa estratégia, as nossas escolhas com o que temos. E isso vale para tudo, até para condições mais difíceis, como o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. O tratamento que o texto menciona passa por aceitar a condição, não é culpa da pessoa ter TOC, mas assumir a responsabilidade por gerenciar isso. Escolher focar em valores mais importantes do que as obsessões. E aceitar essa mão não é se resignar, né? É o ponto de partida para jogar da melhor maneira possível. O material também alerta para uma coisa que chama de injustiça chique. E justiça chique? Como assim? É uma tendência que fica muito clara online de terceirizar a responsabilidade. As pessoas culpam fatores externos, grupos, o sistema, e buscam validação se colocando como vítimas, sabe? Ah, entendi. Isso acaba alimentando o que o autor chama de pornografia do ultraje, um ciclo de indignação que, na verdade, mais distrai e polariza do que resolve os problemas reais. É só decidir se importar com outras coisas, coisas mais saudáveis. Simples, mas não fácil. Exato. Simples não quer dizer fácil. O texto avisa que é normal sentir insegurança, se sentir inadequado, talvez até enfrentar rejeição quando a gente abandona velhos padrões, né? Esses desconfortos não são sinal de que está dando errado. Muito pelo contrário. O texto sugere que esse incômodo é, na verdade, um sinal de que a mudança real está acontecendo. É o atrito, digamos, necessário para o crescimento. Resumindo, então, é que independente do que aconteça com a gente, a forma como a gente escolhe interpretar e responder, isso é nosso. É nossa escolha e nossa responsabilidade. Isso. É aí que está nossa capacidade de agir e de mudar as coisas para a gente. A responsabilidade vira uma ferramenta de poder pessoal. Perfeito. E para a gente pensar um pouco mais, o autor menciona que assumir a parte dele de responsabilidade no fim de um relacionamento difícil foi super importante para o crescimento pessoal dele. Isso levanta uma questão interessante. Se assumir a responsabilidade pelas nossas reações hoje nos fortalece agora, que tipo de clareza, de aprendizado será que poderia surgir se a gente usasse essa mesma lente de responsabilidade, sem cair na culpa, claro, para reexaminar nossas escolhas e reações lá do passado, em momentos difíceis. E a ideia central é meio contraintuitiva, que o crescimento pessoal não viria de estar certo, mas de, na verdade, aceitar que a gente erra. Tipo, o tempo todo. E que a certeza, aquela sensação de eu sei, pode ser, na verdade, um obstáculo. Pois é. Por que será que abraçar a própria falha, a incerteza, pode ser bom, libertador e até essencial para a gente continuar aprendendo? Vamos nessa. E como a mente da gente constrói essas certezas, né? E por que questionar isso é tão importante? Exato. Bom, para começar, a fonte joga logo essa ideia. Estamos todos errados sobre um monte de coisa o tempo inteiro. Parece pesado, né? É pesado, mas é bem bom de arriscar, né? Parece. Mas ele contextualiza bem. Sim, ele traz uns exemplos históricos, rápidos assim. Cartógrafos achando que a Califórnia era uma ilha. Médicos usando sangria. Coisas que hoje a gente pensa como assim, né? Totalmente. E até exemplos pessoais dele, da infância, adolescência. Como as certezas mudam. O eu do passado estava errado. Faz sentido. Ninguém pensa hoje exatamente como pensava há 10 anos, né? É isso. O ponto-chave, então, não é achar a verdade final, mas entrar num processo iterativo, ele chama, de ficar, sei lá, um pouquinho menos errado a cada dia. E isso conecta direto com outro ponto. A certeza como inimiga do crescimento. Se a gente está muito focado em provar que está certo, a gente não se mexe. É por aí. Impede de viver, de aprender com a experiência. Ele dá uns exemplos bons no livro. A pessoa solteira que não age por medo de confrontar o que pensa sobre, sei lá, se é atraente ou não. A certeza pode dar um conforto ali na hora, sabe? Mas a longo prazo, ela pode bloquear a felicidade, o sucesso. A dúvida, a aceitação da imperfeição, aí sim,
Isso parece ser o motor para evoluir. Faz muito sentido. E tem a parte sobre o nosso cérebro ser uma máquina de gerar significado, que fica criando associações o tempo todo. Ah, essa parte é ótima. Lembrei do experimento dos botões que ele cita. As pessoas viam luzes piscando, totalmente aleatório, e criavam umas teorias super complexas. Achando que tinham descoberto a lógica. Exatamente. E aí ficam claros dois problemas, né? Primeiro, nosso cérebro não é perfeito. Erra na percepção, a memória falha. Sim, a memória é bem traiçoeira às vezes. Ele se apega aos significados que cria. Aquele tal do viés de confirmação. A gente tende a só notar o que confirma o que a gente já acredita. Pois é, e isso pode levar a situações complicadas. A fonte até menciona uma pesquisa do Roy Baumeister sobre a origem da maldade. Ah, sim. Que muitas vezes não vem da baixa autoestima como se pensava, mas de uma certeza, assim, inabalável na própria justiça. E isso justifica fazer coisas ruins para os outros. Pesado. Lembra os experimentos de Milgram também, né? Pessoas comuns fazendo coisas horríveis só por causa da autoridade, de um senso de justificação. Exatamente. E aí entra a tal lei da evasão de Manson. Quanto mais algo ameaça a nossa identidade, o jeito como a gente se vê, mais a gente foge daquilo. Isso, mesmo que seja algo positivo, tipo o amigo artista que não mostra o trabalho ou o amigo festeiro que não consegue mudar o estilo de vida, porque aquilo define quem ele acha que é. Caramba, parece um ciclo vicioso. Mas aí vem a parte da libertação, né? O paradoxo. Que é? Aceitar a incerteza, a ignorância, pode trazer mais segurança do que ficar buscando essa certeza absoluta que não existe. Interessante. Não se encontrar de vez, mas continuar se descobrindo? É tipo isso. Manter um estado de descoberta constante. Gera humildade, aceitação. O eu fixo é uma construção. Soltar essa ideia de um eu rígido pode ser libertador, então. Talvez. E redefinir a identidade de formas mais simples, menos grandiosas, pode diminuir a sensação de ameaça quando nossas crenças são desafiadas. Tá, mas como fazer isso na prática? Como cultivar menos certeza sem ficar se criticando o tempo todo? Boa pergunta. A fonte sugere 3 perguntas. Ferramentas para gerar uma dúvida útil, sabe? Opa, quais são? Primeira. E se eu estiver errado? Bem simples, né? Mas força a gente a ser mais humilde, a se observar. Ok, gostei. E a segunda? Segunda. O que significaria estar errado? Aí a gente explora as implicações, né? Mexe com os nossos valores. Entendi. Vai mais fundo. E a terceira? Terceira. Se eu concluísse que estou errado, isso criaria um problema melhor ou pior que o atual? Essa ajuda a pensar nas consequências, a escolher caminhos talvez mais saudáveis. Como no exemplo do irmão que julgava o noivado da irmã. Ah, lembro desse exemplo. Ele percebe que a certeza dele estava causando mais dor, né? Exato. O objetivo não é se culpar, mas refletir com honestidade. Estar aberto para mudar o rumo se precisar. Acho que a grande mensagem que fica dessa análise é que a jornada de crescimento não é bem sobre chegar na verdade final ou estar sempre certo. O processo contínuo de estar, quem sabe, um pouquinho menos errado amanhã do que a gente está hoje. E essa abertura para a possibilidade do erro parece ser chave para qualquer mudança de verdade. Perfeito. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? Se a certeza absoluta pode, cegar a gente e a dúvida é que impulsiona o crescimento, qual crença muito forte que a gente tem sobre nós mesmos ou sobre o mundo, dá uma questionada hoje, mesmo que seja desconfortável, sabe? Sobre como encarar o fracasso e, talvez o mais interessante, a importância de agir, mesmo sem motivação inicial. A nossa fonte é aquele capítulo Fracassar para Seguir em Frente. E a ideia aqui é tirar umas lições práticas mesmo, né? Como é que a gente pode mudar a visão sobre o erro, escolher melhor os valores, para, enfim, destravar o crescimento. E olha que interessante, o ponto de partida é a história do próprio Manson. Ele fala que foi sorte começar a vida adulta cheio de perrengue financeiro profissional. Estranho pensar assim, né? Mas ele diz que foi bom porque começou lá embaixo. Não tinha muito a perder, sabe? Vamos explorar isso um pouco mais. Depois da faculdade, ele pegou uma baita recessão, acumulou dívidas, chegou a dormir no sofá de amigo, complicado, e essa experiência toda fez ele ver o fracasso de outro jeito.
não como um fim, mas relativo, né? A sensação era, bom, daqui para frente as coisas só podem melhorar. E isso deu uma liberdade para ele tentar coisas novas, tipo, sei lá, criar um blog, começar um negócio online. Pois é, essa ideia de relatividade do fracasso é fundamental. O que a gente chama de falhar depende muito das nossas métricas, sabe? Dos nossos valores. Pensa bem, se a régua fosse só dinheiro, a história do Manson seria um desastre total, né? Mas para ele, o valor era outro. Liberdade, autonomia. Se o valor dele fosse, sei lá, ser um revolucionário antissistema, não ter grana poderia até ser um sucesso. Louco, né? Isso mostra bem o poder de escolher valores mais internos, focados no processo, tipo buscar conhecimento, autonomia, em vez de ficar preso só no resultado externo, como fama ou dinheiro, que, vamos combinar, muitas vezes foge do nosso controle. Total. Faz muito sentido. Me lembrou até aquela história famosa do Picasso no café, sabe? Que ele rabisca um negócio genial num guardanapo, aí uma pessoa oferece dinheiro, ele pede uma fortuna. A pessoa reclama, mas levou só 1 minuto. E ele responde, não senhora, levei mais de 60 anos para fazer isso em 1 minuto. Exato. A maestria, o sucesso que a gente vê é construído em cima de muita tentativa, muito erro, ajuste, fracasso mesmo, né? O valor está no caminho. E é curioso como a gente desenvolve uma aversão quase cultural ao fracasso, né? A escola que penaliza o erro, pais muito críticos, a mídia que só mostra quem chegou lá. A gente esquece as horas de treino, as quedas. Verdade. Mas, como a história do Picasso mostra, essa disposição para errar, para testar, é o que leva à excelência, muitas vezes. E tem mais. Sentir um certo desconforto, medo, ansiedade, pode ser importante. Tem até estudos, tipo os do Dabrowski, com os sobreviventes de guerra. Pessoas que passaram por coisas dificílimas, traumas mesmo, e que depois cresceram muito. Reavaliaram valores, ficaram mais resilientes, passaram a valorizar mais a vida. Não que a gente precise de trauma, claro, longe disso. Mas a ideia é que evitar a dor a qualquer custo pode acabar impedindo a gente de crescer, entende? Entendo. Isso conecta com o que o Manson chama de perguntas videocassete. Sabe aquelas situações que a solução parece óbvia? Tipo, largar um curso que você odeia, chamar alguém para sair, ou ter aquela conversa com os filhos adultos para eles buscarem independência. Mas a gente fica empacado, como se estivesse rebobinando a fita mentalmente, mas sem nunca dar o play. Exatamente. É isso. O problema raramente é a complexidade da ação em si, né? Preencher um papel, fazer um convite, ter uma conversa. O que pega mesmo é o medo da dor emocional que pode vir com isso. A decepção dos outros, a rejeição, sentir que perdeu algo ou que não é capaz. Aí a gente paralisa para não sentir esse desconforto. É um mecanismo de defesa, mas que acaba prendendo a gente. E como é que sai dessa selada, então? O Manson propõe o tal princípio do faça alguma coisa. E aqui vem o pulo do gato, que é meio contraintuitivo. A gente acha que precisa de inspiração para ter motivação e só depois agir, né? Ele inverte tudo. Diz que a ação leva à inspiração, que aí sim gera motivação. A ação vem primeiro. Isso. O exemplo que ele dá é ótimo. O escritor que se força a escrever, 200 palavras ruins por dia. Só o ato de começar, mesmo sem vontade, mesmo que saia ruim no início, é o que destrava o processo. É poderoso isso, né? E quando você adota a ação como sua métrica principal, o fracasso perde aquele peso todo. Qualquer resultado vira progresso, porque você agiu. Mesmo que não seja o resultado ideal, você se mexeu, aprendeu alguma coisa, foi para frente. Então, a orientação quando a gente se sente perdido, desmotivado, é dar o menor passo possível. Qualquer coisinha naquela direção desejada já quebra a inércia. Ligar um computador, pesquisar um telefone, escrever uma frase que seja. Só fazer alguma coisa. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, as grandes ideias que ficam são, primeiro, ressignificar o fracasso, né? Ver como parte do aprendizado. Segundo, escolher valores que guiem a gente pelo processo, pela ação e não só pelo resultado final. E terceiro, abraçar essa ideia de que muitas vezes a gente só precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa. E para fechar, deixo uma provocação para a gente pensar.
Se o desconforto e a incerteza são parte do jogo, né, parte inevitável de qualquer crescimento importante, será que o nosso maior obstáculo é mesmo a chance de fracassar? Ou será que é a paralisia que vem do medo de sentir esse desconforto? Mas a ideia central é que rejeitar coisas, colocar limites, se comprometer, isso pode trazer mais significado e até mais liberdade, por incrível que pareça. Exato. E ele não fala isso da boca para fora. A história pessoal dele é a base. Ele levou essa busca pela liberdade total ao extremo mesmo. A pergunta que fica é: o que acontece quando a gente busca essa liberdade sem restrição nenhuma? Vamos ver a jornada dele. Então, o Manson conta que, bem jovem, ele vendeu tudo, virou nômade digital, pegou a estrada por mais de 5 anos, rodou uns 55 países. Tudo em nome da liberdade absoluta, né? O sonho de muita gente, né? Pois é, no começo parecia incrível, mas aí ele começou a descrever um sentimento, um vazio que crescia por trás daquela euforia toda, das experiências sem fim. Quase uma fuga, sabe? Sim, ele até usa uma expressão forte. Profundo e muito vazio. É pesada. Meio que soa familiar para algumas buscas que a gente vê por aí, né? Totalmente. E essa busca dele pela liberdade, assim, sem filtro, cai direitinho no que a gente chama de paradoxo da escolha. Ah, sim. Ele descobriu na pele que ter opções demais, essa liberdade total, pode gerar mais ansiedade do que satisfação, né? Vira ruído. O valor de verdade não está em manter tudo aberto, mas justamente em escolher, em rejeitar alternativas para poder focar no que realmente importa pra gente. É o não que dá o contorno do sim. Faz todo sentido. É como colecionar carimbos no passaporte sem nunca, sei lá, fincar raízes em lugar nenhum, né? Nem que seja metaforicamente. Exato. E parece que teve um momento chave para ele na Rússia, certo? Teve, sim. Foi um ponto de virada. Ele conta que ficou chocado com a franqueza das pessoas lá. Muito direto ao ponto, sem aquelas falsas empatias, como ele diz, que ele via muito no Ocidente. Teve até uma história de uma moça que falou na lata para ele que uma coisa que ele disse era idiotice. Imagina o choque inicial. Pois é, foi desconfortável para ele no começo, claro. Mas aí ele percebeu algo fundamental. Essa honestidade meio brutal era, de um jeito estranho, libertadora. Libertadora? Como assim? Porque construía confiança de verdade. Ele até cita uma teoria interessante de um professor russo, que dizia que em sociedades que passaram por muita escassez, muito medo, tipo sobre o comunismo, a confiança vira o bem mais valioso. E para ter confiança, precisa de sinceridade total, mesmo que doa. Entendi. E no Ocidente, talvez? Talvez a abundância econômica tenha feito a gente valorizar mais as aparências, as conexões mais superficiais, para evitar conflito, né? O não honesto ficou mais difícil. Mas aí, essa honestidade toda não vira só grosseria? Qual o limite? É uma dúvida válida, né? Claro, é um ponto importante. O limite está na intenção e no respeito dentro da relação. Não é ser desagradável por ser, é ter a coragem de falar a verdade, mesmo quando é difícil, mas num contexto de respeito mútuo. Certo. É essa disposição para o não sincero, tanto para falar quanto para ouvir, que fortalece a confiança. Senão fica tudo muito superficial, né? Baseado em evitar o desconforto e não na verdade. Isso me lembra outra ideia forte dele, que a gente se define pelo que escolhe rejeitar. Para ter valores, tem que dizer não para outras coisas. Exatamente. Ele até tira sarro daquela idealização do amor romântico. Usa Romeu e Julieta como exemplo de paixão meio tóxica. Ele pega pesado. E compara essa busca por drama romântico com cocaína. Bem direto ao ponto, Manson. É uma crítica forte, né? Mas é para apontar a falta de limites e de responsabilidade individual. O amor saudável para ele precisa de limites claros. Aquela dinâmica que a gente vê, às vezes, de vítima e salvador. Ah, sim, conhecida. Onde um culpa o outro pelos problemas ou exige que o outro resolva tudo. Isso é exemplo de limite fraco. No fundo, os dois estão buscando validação de um jeito egoísta. Relacionamento forte mesmo precisa que cada um assuma a responsabilidade pelos seus próprios problemas, né? Apoiar o parceiro nos desafios dele, claro, mas sem tomar as rédeas. Isso passa por poder dizer não. E ouvir não fundamentalmente. Lembra do exemplo que ele dá com a esposa? Sobre a aparência e como a honestidade fortaleceu a confiança deles.
É isso. Verdade. E ele volta a questionar aquela ideia de quanto mais melhor. Essa busca sem fim por amplitude, mais países, mais experiências, mais opções de tudo, acaba não compensando depois de um ponto. Impede a profundidade. Exato. E aí vem a virada interessante, o compromisso. Seja com um lugar, uma pessoa, uma carreira, ele oferece um tipo diferente de liberdade. Que não é liberdade de tudo. Não, é a liberdade das distrações, daquela ansiedade de achar que está perdendo alguma coisa, o tal do FOMO. Ah, o medo de ficar de fora. Isso, quando a gente se compromete, a gente rejeita outras opções sim, mas ganha foco, ganha clareza e abre a porta para recompensas muito mais profundas, sabe? Aquelas que só vêm com o tempo, com o investimento. Então, rejeitar o que não está alinhado com o que a gente escolheu como importante é libertador. Que paradoxo. É bem isso. Então, resumindo a ideia principal, dizer não, seja para opções que distraem, para comportamentos ruins, para relações que não somam, não é algo negativo. É, na verdade, uma ferramenta essencial para construir quem a gente é, para ter confiança nos outros e em si, e para focar a energia do que realmente vale a pena. A profundidade parece que exige essa capacidade de rejeitar. Fica aí uma reflexão, né? Sem apontar dedos, mas para cada um pensar que alternativas, talvez até atraentes na superfície, podem estar precisando de um não só para poder investir mais fundo nos compromissos que realmente importam. Onde será que a dificuldade em dizer não pode estar diluindo o foco ou até a autenticidade da própria jornada? Como encarar a própria finitude pode, sabe, surpreendentemente enriquecer a vida. É paradoxal, mas é por aí mesmo. A gente tem aqui um relato pessoal bem forte. Que, aliás, traz umas sacadas interessantes sobre valores, né? Total. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como essa consciência da morte pode meio que ajustar nossa bússola interna, sabe? O jeito como a gente vive. Vamos lá. Tudo começa com uma história bem marcante, a da perda de um amigo do autor, o Josh. Uma festa, um lago, um penhasco. Putz, já começa tenso. Pois é. Ele conta que depois de um tempo na festa, viu sirenes chegando. O Josh tinha pulado na água de um penhasco ali. Parece que teve uma cãibra, algo assim, e, bom, se afogou. E isso, claro, jogou o autor numa depressão bem pesada. Só que aí, no meio dessa dor toda, ele teve um sonho muito vívido com o Josh. E no sonho, o amigo perguntava para ele: por que você se importa por eu ter morrido se ainda tem tanto medo de viver? Uau, que pergunta, hein? Direto no ponto. Pesado, né? Foi um choque para ele. Fez ele perceber que, cara, diante da certeza da morte, muitos medos que a gente tem, tipo constrangimento social, insegurança, perdem totalmente o peso. Faz todo sentido, a perspectiva muda completamente. Foi o estalo que ele precisava, deu uma reviravolta na vida. Largou vícios, voltou a estudar para valer, começou a cuidar da saúde, buscar desafios novos. A morte do Josh, por mais trágica que tenha sido, virou uma espécie de permissão para ele viver de verdade, sem tantas amarras. E é impressionante como essa história pessoal, tão íntima, né? Ela ecoa discussões filosóficas e antropológicas bem maiores. Tem um pensador, o Ernest Becker. Ah, sim. A negação da morte, né? Esse mesmo. Ele argumenta que nós somos talvez os únicos animais que têm plena consciência de que vamos morrer. E essa consciência única gera o que ele chamou de pavor da morte. Uma ansiedade que está lá no fundo, sabe? Um pavor constante. É, faz sentido. Mas como é que a gente lida com isso no dia a dia, então? Segundo o Becker. Bom, ele diz que a gente cria meio que uma divisão interna. Tem o nosso eu físico, esse corpo que a gente sabe que é mortal, né? E tem o eu conceitual. O eu conceitual. O que seria isso? É nossa identidade, nossa história, como a gente se vê e como a gente quer ser visto pelos outros. E aí, para fugir do medo de o eu físico acabar, a gente investe tudo na construção desse eu conceitual, tentando fazer ele durar para sempre de alguma forma. Ah, entendi. Tipo, deixar um legado. Exato. São os tais projetos de imortalidade que ele fala. Deixar um legado, ter filhos, criar obras de arte, acumular poder, riqueza. Basicamente, ele argumenta que boa parte da nossa cultura, da civilização, seria uma grande tentativa de negar que a gente é finito. Interessante isso. Mas você falou tentativa.
Ele via algum problema nisso? Quer dizer, buscar um legado, deixar uma marca, não pode ser positivo? O Becker começou a questionar se esses projetos eram mesmo a solução, ou se talvez fossem parte do problema. Como assim parte do problema? Porque essa busca incessante por uma imortalidade simbólica, né, ela pode gerar muita ansiedade, muita competição, até conflitos. Ele chegou a sugerir que talvez o caminho fosse o contrário, aceitar a morte. Ele chamou de antídoto amargo. Um antídoto amargo. Pesado, mas libertador, talvez. Essa é a ideia. Aceitar a finitude nos libertaria para escolher valores mais genuínos, sabe? Menos ditados pelo medo da morte ou pela necessidade constante de validação externa, de aprovação. E aí a gente conecta com a cultura de hoje, né? Que às vezes parece confundir muito atenção com sucesso. Ou promove aquela ideia de que a gente tem direito a um monte de coisa sem precisar se esforçar tanto. Verdade. Encarar a finitude funciona como um filtro, né? Obriga a gente a perguntar, tá, mas o que realmente importa para mim? A grandeza talvez não esteja só naqueles feitos espetaculares que todo mundo vê, mas na coragem de escolher o nosso próprio caminho, mesmo com toda incerteza, sabendo do fim. É achar um sentido em algo maior que o nosso próprio umbigo, entende? Entendo. E essa ideia de encarar a morte de frente, de forma consciente, me lembra outra parte do material que a gente viu, a experiência do autor lá no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Ah, sim, a do penhasco, conta aí. Ele descreve de um jeito muito físico, sabe? A sensação de chegar bem na beiradinha de um penhasco altíssimo, o corpo fica todo tenso, a mente começa a projetar a queda. Dá um frio na espinha só de imaginar. Total. O instinto grita para recuar. Mas ele meio que se força a ir contra isso. Ele senta na borda, a centímetros do abismo. Ele fala que o medo é muito real, palpável, mas que junto vem também uma euforia, uma clareza diferente. Uma clareza que vem do confronto com limites, talvez. Exato. Ele até cita umas figuras, tipo os estoicos, os budistas, Mark Twain, gente que também via valor em manter a morte por perto, na consciência, como um jeito de viver mais plenamente. Parece que essa proximidade intencional com a ideia da morte tem o poder de dissolver aqueles medos menores do dia a dia, sabe? As preocupações triviais. Exatamente. E fechando o círculo, né? Essa análise toda sugere que a morte, por mais desconfortável que seja pensar nela, funciona mesmo como uma bússola moral, existencial. Uma bússola. Gostei disso. Ela tira o brilho daqueles valores mais frágeis, mais superficiais e coloca a gente de frente com a pergunta essencial sobre o nosso legado, sobre o impacto da nossa passagem por aqui, que é tão breve, né? Que marca a gente quer deixar? Qual vai ser o furacão da nossa existência, como uma das fontes coloca? Perguntem, o furacão da nossa existência. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Inspirada nessas ideias. Se a morte é a única certeza que a gente tem, e se ela serve como essa bússola para os nossos valores, como é que a gente pode garantir que as nossas escolhas do dia a dia, desde as pequenininhas até as grandes decisões, estejam alinhadas, não com essa busca meio ilusória por uma sobrevida, por uma imortalidade que não existe, mas sim com a construção de um significado real, genuíno, aqui e agora, dentro do tempo que a gente tem. Acho que é isso, acho que chegamos ao final. Deixem a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam. Sigam, curtam, compartilhem. Aproveitem para ver os outros vídeos do canal. E até o próximo episódio de Bookcast. Até lá!